Um grande abraço a você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação e agora meu convidado, minha convidada aqui no projeto Band Negócios, um trabalho em parceria da Rádio Bandeirantes Campinas com a Band Mais TV e o portal bandmulti.com.br. Um espaço para discutirmos e conhecemos um pouco de quem faz a economia do interior de São Paulo ser uma das mais fortes do Brasil. E hoje vamos falar sobre a força do mercado publicitário e o quanto isso continua sendo uma das referências também para Campinas. Nosso convidado aqui nos nossos estúdios, dentro do nosso complexo de comunicação João Jorge Saad, é o Fábio Ramos, CEO da Arpejo. Fábio, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, João. Prazer estar aqui. Bom dia, Nath. Bom dia. Vamos falar um pouquinho de negócios do interior paulista. Um prazer. Fábio, a empresa Arpejo, ela tem aqui uma frase, logo que você abre o portal arpejo.com.br, que diz: a técnica constrói, o improviso desconstrói. Dá para dizer que essa é uma essência da Arpejo e uma forma de também lidar com um mercado tão competitivo? Sem dúvida, ainda mais em tempos de inteligência artificial, nada melhor do que o improviso. E esse improviso, quando a gente traz nesse contexto, não é um improviso que a gente não se preparou. Até para trazer um pouquinho do histórico desses nossos 17 anos de existência, a Arpejo é um nome utilizado muito numa técnica musical que você faz improvisos para poder desenvolver um solo de guitarra, um solo num instrumento musical, mas ele é baseado numa técnica. Então, quando a gente vai para a comunicação, simplesmente sem o preparo, sem a técnica, sem a profundidade, você não consegue entregar nada. Mas quando você tem técnica, quando você tem metodologia e, ao mesmo tempo, você aplica criatividade, você constrói caminhos não trilhados. E caminhos não trilhados normalmente são exponenciais, viralizam, geram resultados incríveis. Então, é isso que a gente acredita na comunicação. Você precisa ter técnica, você precisa ter profundidade, você precisa ter pesquisa, metodologia, mas tem que ter um espaço para o novo. E o novo é o improviso, é o feeling que permite isso. Nath Lucchesi, conosco também nesse bate-papo hoje, recebendo Fábio Ramos, CEO da Arpejo, para falar sobre o mercado publicitário aqui no interior paulista. Bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu acho que um dos maiores desafios hoje para a publicidade é também esse choque de gerações. Como chegar numa geração Z, numa geração alfa, que são pessoas que recebem esses conteúdos de maneiras diferentes. Como que vocês fazem isso? Eu imagino que deva ser um baita de um desafio. É super interessante uma agência de publicidade porque a gente acaba tendo uma vastidão de gerações e também de segmentos atendidos. Então, de manhã eu estou falando sobre alimentos, à tarde eu estou falando sobre tecnologia, no final do dia eu estou falando sobre distribuição de energia e, ao mesmo tempo, também a gente acaba tendo que ter clusters diferentes de gerações que a gente precisa conversar. Então, nós temos as gerações mais novas, nas quais a gente precisa se debruçar muito em redes sociais, conteúdo relativamente curto, criar uma sintonia mais próxima. E é uma geração que até evita a publicidade. Eles não gostam. Tem uma filha de 13 anos e quando eu explico o que eu faço, filha, tá vendo aquelas propagandas que você vê no YouTube? Que você pula toda hora. Eu odeio essas propagandas no YouTube. E aí é muito mais sobre criar conversas e não criar campanhas. Você tem que entrar no contexto, né, desses influenciadores e entrar junto na conversa. E quando você consegue entrar de forma sutil, com mensagens rápidas, diretas, criativas e, ao mesmo tempo, dentro do contexto e atmosfera dessa geração, o conteúdo é consumido. Mas se você vem com aquela publicidade mais tradicional, né, o break, 30 segundos, normalmente eles não criam uma adesão, né? E se a gente pegar aqui a lista dos clientes que a Arpejo tem, são marcas conhecidas nacionalmente, mas de diferentes segmentos, de áreas completamente diferentes. Então você tem, por exemplo, Santa Massa, que é uma empresa que produz pão de alho, muito associada, por exemplo... Saborosíssimo, por sinal. Eu gosto, para falar bem a demais. verdade. Muito associada, por exemplo, à publicidade em transmissões esportivas em rádios no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a empresa é muito forte. Você tem
Croquíssimo, que é um produto mais jovem, que a gente vê publicidade na internet. Perfeitamente. E você tem a DHL, que é um produto muito mais específico para quem trabalha com logística. Como saber em que meio de comunicação se encaixa cada uma dessas empresas para ter uma resposta eficiente para o seu anunciante? Legal, João. E pior que você foi preciso aí na sua análise. Santa Massa é um produto que está muito conectado ao churrasco, pão de alho. A gente, obviamente, que está muito presente nas gerações, em mídias que a gente acaba impactando as novas gerações, mas, de fato, existe uma boa parte da concentração da mídia que vai para as mídias tradicionais, porque é um produto que está muito conectado a esse público. Mas as empresas precisam se preocupar também com as novas gerações. Eu não posso ficar atento apenas ao meu atual público. Eu preciso construir novos públicos, né? Então, estamos presentes em redes sociais, a gente desenvolve projetos incríveis no YouTube, no TikTok, juntamente com essa marca Santa Massa, mas sim, estamos presentes com bastante frequência nas mídias tradicionais. Croquíssimo é um produto completamente jovem, que a gente está 80% da nossa força em mídias mais conectadas a essas novas gerações. Então, como que a gente faz esse estudo? Dentro de uma agência de publicidade, nós temos uma área de planejamento. Essa área de planejamento pesquisa e entende as características desse público, quais são as mídias que mais se aproximam e se conectam juntamente com esse público. E ao lado do planejamento nós temos os profissionais de mídia, que são as pessoas que normalmente se conectam com os veículos de comunicação. E esses profissionais de mídia vão entender a audiência, a afinidade daquele programa, daquele veículo, juntamente à marca. E aí a junção do planejamento estratégico mais a junção do planejamento de mídia, a gente consegue entender de fato qual é o melhor veículo, qual é o melhor programa para anunciar determinada marca. E é assim que a gente faz. E eu acho que essa afinidade vem também muito dessa tendência de humanizar as marcas, de trazer uma cara. Muitas marcas trazem, de fato, a própria cara do CEO e tudo mais, e outras trazem carinhas parecidas com os influenciadores, com os comunicadores. Como que você vê esse mercado, essa humanização? Você acha que isso é uma tendência a ser continuada? Sem dúvida. Ontem eu estava num evento da VTEX Day, um dos maiores eventos de e-commerce do mundo, uma empresa brasileira. E ontem eu tive o prazer de assistir uma palestra do Philip Kotler. Philip Kotler, para quem não conhece, é um profissional que é considerado o pai do marketing da era moderna. E a gente teve o prazer de ver uma palestra dele. E nessa palestra, um dos livros mais conhecidos do Philip Kotler, ele defende um modelo de comunicação que a gente chama de B2C e B2B. B2C é quando você conversa com o consumidor, business to consumer. Então você vai lá e fala com o consumidor final diretamente, que é o que a Santa Massa faz e outras empresas fazem. E tem o B2B, que é quando eu converso de empresa para empresa. Então a Arpejo está conversando com o grupo Bandeirantes, por exemplo. Certo. Então é uma forma de comunicação diferente, um pouco mais racional, não tão emocional. Cada uma tem as suas características. O próprio Philip Kotler, que é uma das pessoas que desenvolveu essa metodologia de comunicação, ele está abolindo isso e trazendo o H2H, que seria Human to Human. É pessoas conversando com pessoas. Menos campanhas, mais conversas. Então, de fato, a humanização é algo que vem crescendo demais. O próprio Philip Kotler, que era um defensor de uma comunicação mais quadrada, hoje ele vem com esse lado mais humano. E o lado mais humano é você se conectar com influenciadores, criar conversas com eles. Eu acho que esse é um caminho muito legal. A gente também, no próprio VTEX Day, a gente teve a presença do João Adib, que é o CEO da CIMED, e ele faz exatamente esse lugar. Ele se colocou como rosto, como principal influenciador da marca, ele é um evangelizador dos produtos da CIMED, e isso gerou um resultado exponencial. A CIMED saiu de 32º lugar na posição das farmacêuticas e hoje ocupa a 3ª posição, muito por essa humanização. Então a comunicação tradicional ela é extremamente importante, mas a humanização ela é fundamental. É o que eu estou tentando fazer na minha própria empresa também. Estou aqui com um videomaker hoje, produzindo conteúdo humano para criar uma cara, para criar um padrão mais humanizado para as nossas marcas. Nós estamos conversando com Fábio Ramos, CEO da Arpejo. Agência já há quantos anos no mercado, Fábio? 17 anos de muita luta, muitas histórias, muitas campanhas boas. A gente começou numa cidadezinha pequena aqui em Artur Nogueira, mas depois de 2, 3 anos a gente percebeu que era necessário estar num grande centro. Sim.
Campinas é uma referência na publicidade nacional. Acredito eu que esteja entre os top 5 maiores mercados de publicidade, e a gente entendeu que para crescer, para se desenvolver e fazer a agência ganhar um renome nacional, era importante estar aqui, e deu certo. E o que faz de Campinas ser essa referência, na sua opinião? Olha, Campinas, primeiro a densidade demográfica, né? Então, quando a gente fala da RMC, a gente tem um grande volume de pessoas aqui. Então, acho que estamos aí batendo 4 milhões de habitantes na nossa região. É um polo muito conhecido o polo tecnológico. Então, a gente tem, de fato, empresas aqui que fazem a diferença nacionalmente e mundialmente também. Nós temos um varejo muito forte também, que eu acho que isso movimenta muito a economia. E acho que também a parte de indústria, né? Nós temos muitas indústrias instaladas na nossa região metropolitana de Campinas. A publicidade nossa é referência também, então nós temos de fato diversas agências aqui que fazem um trabalho incrível, muito bem estruturadas. Então, se você está se destacando no mercado de Campinas, com toda certeza você está se destacando no mercado nacional. E com essa força toda, o Band Negócios ainda tem muito a falar sobre a publicidade aqui na região metropolitana e também os desafios para o futuro. É o que a gente vai trazer para você na sequência do nosso Manhã Bandeirantes, depois de um rápido intervalo. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços para você aqui no Grupo Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso Band Negócios, projeto parceiro da Rádio Bandeirantes Campinas, Band Mais TV, portal bandmulti.com.br. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, comigo, Heitor Fredo, com a jornalista Nath Lucchesi, o Fábio Ramos, CEO da Arpejo, agência de publicidade aqui de Campinas, e que recentemente fez o seu Open House. Ganhou a nova sede aqui na cidade de Campinas. Um espaço novo, Fábio, que também é um espaço de criatividade, como toda agência publicitária precisa ser. Conta um pouquinho para a gente sobre esse novo espaço, esse novo prédio e o quanto isso também pode colaborar no dia a dia com os negócios que vocês têm. Legal, realmente um momento muito importante para a agência Arpejo. A gente inaugurou o nosso prédio semana passada, um prédio muito bonito, robusto, perto ali da região do Galeria Shopping. E eu diria que esse foi um movimento ousado, porque quando nós começamos a construção desse prédio, foi no início da pandemia. Então, quando começou a pandemia, a história de home office, de todo mundo trabalhar de casa, a gente entregou nossas salas alugadas, né, no prédio corporativo que a gente tinha. E o mercado falava, não, agora nunca mais a gente vai voltar para o presencial, agora o futuro é home office. E a gente foi ao contrário do que o mercado estava pregando naquele momento. A gente falava, olha, eu acho que não se constrói cultura, não se constrói desenvolvimento de talentos, não se constrói uma empresa robusta sem o presencial. E aí, naquele momento, que estava tudo barato, terreno, financiamento, a gente apostou na contramão, compramos um terreno e começamos a nossa construção. E acho que o prédio ficou pronto no momento certo. É um momento que as empresas, o mercado percebe que o modelo 100% home office não é tão eficiente assim, porque você não constrói uma diversa de atributos positivos, mas também a gente não acredita no modelo 100% presencial. Então, o nosso novo prédio, ele foi construído para o modelo híbrido, para que a gente possa trabalhar alguns dias no escritório, alguns dias de casa, aproveitando todos os pontos positivos de estar juntos, e os pontos positivos de também você poder trabalhar de casa. Então, é um modelo que está bem legal, o nosso workflow de trabalho está bem coerente, as nossas salas todas equipadas para poder receber reuniões híbridas, sejam pessoas de casa, pessoas presenciais. Então, acho que a gente conseguiu acertar o timing certo disso e o modelo que a gente acredita que é o modelo híbrido de trabalho. E é um lugar legal que vocês conseguem receber os clientes de vocês. E a gente sabe que hoje a experiência do cliente é o que mais vale. Como que vocês aplicam isso não só para os clientes de vocês, mas dentro das empresas que vocês atendem, essa jornada do cliente, para ele ter essa experiência, porque a gente sabe que hoje, se o cliente não tem uma boa experiência, o produto pode ser o melhor, mas não adianta, tem que ter todo esse envolvimento, né? Exato, aí eu vou fazer um paralelo até com os e-commerces, né? Então a gente viu, né, algumas décadas anteriores, os e-commerces crescendo muito, havendo aí de fato o consumo, a compra digital ganhando espaço, e todos nós hoje vivemos disso, mas eu vou dar um exemplo aqui da minha esposa que quer trocar a geladeira de casa.
Então ela está 2 semanas pesquisando geladeiras na internet, vendo todas as possibilidades, assiste todos os vídeos do TikTok para ver os pontos positivos de cada marca que ela está escolhendo, mas ela foi numa loja física ver pessoalmente a geladeira que ela quer comprar. Então, a gente vê o que a gente chama disso de omnichannel, né? Você tem todos os canais de venda, todos os pontos de venda são importantes e fazem parte da construção para a conversão final, que é a compra. Então, desde do digital, para você pesquisar preço, consumir conteúdo e tomar a decisão do seu produto, até você entrar numa loja. Então, a loja, o ponto físico, ele tem esse lugar da criação da experiência. E a mesma coisa acontece com uma agência de publicidade. Não dá para eu vender o meu discurso, o meu posicionamento apenas online. Eu preciso, de fato, ter um espaço físico que tangibilize o meu posicionamento. E foi isso que a gente fez com a agência Arpejo. Hoje o nosso prédio é imponente, é muito bonito, modéstia à parte, chamou a atenção do mercado publicitário de Campinas, e ele está lá para quê? Para tangibilizar o nosso posicionamento. Somos uma agência grande, somos uma agência criativa, somos uma agência ousada que investe e acredita no mercado publicitário do interior paulista. Fábio, a publicidade brasileira sempre foi não só marcada, mas premiada pela criatividade e pelo uso de técnicas de humor também para vender uma marca, para vender um determinado produto. A gente vê, uma década para cá, isso se perdeu um pouco. Raramente a gente vê, por exemplo, um jingle que fixa na cabeça de alguém ou uma campanha que as pessoas comentam, que riem quando assistem na televisão, quando ouvem no rádio. Isso é um momento ou isso é uma tendência? E mais, essa espécie mais conservadora de publicidade é por conta das agências que puxam o freio de mão ou das marcas que preferem não se expor para eventualmente não serem canceladas no mundo digital? Exato. Esse ponto do cancelamento digital é um ponto muito sensível. Eu digo que hoje uma campanha, quando você solta, é como se você entrasse num ringue e lutasse contra o Popó. Então você vai tomar porrada, desculpa o palavrão, mas você vai tomar socos em todas as frentes, né? Então você tem que estar esperto e antenado para tentar, de fato, evitar esses golpes. Então, de fato, é um lugar imprevisível. Mas sobre a criatividade das campanhas publicitárias atuais, eu não acho que é necessariamente falta de criatividade. A minha percepção é que hoje nós temos uma hipersegmentação. Antigamente, o nosso veículo principal era a televisão. Então, quando o Odete Roitman morreu lá na novela Vale Tudo, no 1900 e alguma coisa... 88, eu não me lembro a audiência, mas se eu não me engano, ela beirou algo entre 80% das pessoas assistiram a novela. Hoje, nós não temos mais esses números. É uma audiência hipersegmentada. Então, nós temos a minha filha de 13 anos consumindo o YouTube, eu estou lá no Instagram, minha mãe está no Facebook, o meu pai ainda está na televisão, e cada geração e cada público está numa mídia diferente. Então a campanha ela está sendo criativa no seu segmento, só que ela não consegue expandir e alcançar todas as pessoas como antigamente, entende? Então nós temos a sensação que não tem mais a mesma criatividade, mas elas acontecem de forma criativa, com muita inteligência, em pequenos clusters. E infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente não tem mais aquele boom como tínhamos antigamente. Eu acredito muito nessa teoria. Mas é claro que nós temos, assim, profissionais publicitários, né, que são referências, Washington Oliveto, por exemplo, que infelizmente faleceu ano passado, que são pessoas assim que marcaram a publicidade brasileira e nos colocaram num patamar muito diferente, né? Mas vamos tentar seguir o legado, né? Continuar com essa criatividade que só o brasileiro tem. Nós estamos conversando com o Fábio Ramos, CEO da Arpejo, agência aqui da cidade de Campinas, com clientes nacionalmente conhecidos, Nath Luquez. Vamos continuar então nessa coisa do cancelamento, que eu acho que é o que mais se fala hoje. Anteriormente a gente comentou sobre humanizar a marca e colocar a cara mesmo, literalmente, do CEO daquela marca. Quais que são os desafios? Porque a gente falou do lado bom, mas você pode alavancar ou com coisas ali da vida pessoal. A gente vê muito, por exemplo, a Virgínia agora, com a marca dela, você pode decair a sua marca usando a sua imagem. Como encontrar esse equilíbrio e como saber a hora de parar, de iniciar, ou se sua marca cabe à sua cara também. Perfeito. Realmente, essa é uma posição
que é uma discussão, na verdade, que parece nova, mas ela não é tão nova, porque antigamente, quando nós não colocávamos a cara de um CEO, de um presidente, né, de um embaixador da marca à frente da própria marca, havia a discussão de contratação de celebridades. Então, eu lembro, por exemplo, um caso clássico que aconteceu com a TIM na Copa de 1998, se não me engano, que ela resolveu fazer uma campanha com o Ronaldinho, né, que agora é o Ronaldo, e ele tinha acabado de casar com a Cicarelli. E aí eles aproveitaram essa conexão e criaram uma campanha em conjunto. O casamento não durou um mês, né? Ai, meu Deus. E a campanha foi por água abaixo. Então são os riscos que a gente tem que sempre houveram, né? E como que uma agência e um profissional de marketing tem que avaliar isso? Tem que, de fato, analisar historicamente qual é o perfil desse influenciador, dessa celebridade, se de fato ele se encaixa efetivamente com os valores da empresa e correr riscos. Quando a gente fala da figura do CEO ou de um embaixador que vai ser escolhido para ser a cara da marca, obviamente que ele precisa de um treinamento, né? Ele precisa passar por um media training, ele precisa passar por consultorias para, de fato, conseguir encontrar uma estratégia que gere atributos positivos para a marca e não tragam pontos negativos. Naturalmente, você está na internet e você vai receber críticas. Mas isso relativamente até é bom, porque a crítica te leva o engajamento lá para cima. Mas, obviamente, até um certo ponto, né? Então, por exemplo, falamos do João Adib, eu acho que ele faz isso muito bem. Sim. E cada post que ele faz, cada material que ele posta, seja da vida pessoal dele, seja dos negócios, seja dos resultados, não é por acaso. Houve um planejamento, houve uma estratégia. Então, a dica que eu dou para as pessoas que querem colocar a sua marca, a sua figura à frente da marca ou ao lado da marca é planejamento e estratégia. Nada por acaso. Porque se você postar simplesmente pelo orgânico, tô aqui, vou fazer um post, você pode correr o risco de ser cancelado. E aí os prejuízos podem ser exponenciais, né? Fábio, a gente tem acompanhado as discussões sobre o uso da inteligência artificial em vários setores, não seria diferente na publicidade. Hoje, se você abre o Instagram, por exemplo, você vê vídeos 100% produzidos por inteligência artificial, com uma pessoa, coloque entre aspas essa pessoa, conversando com você na câmera. Para publicidade, qual é o limite de usar uma inteligência artificial que pode te dar uma campanha, que pode te dar uma mensagem, mas que também pode, em algum momento, te dar um ar de artificialidade? É uma discussão que a gente ainda não tem as respostas. Estamos na mesa discutindo isso, mas é super interessante. Vou contar algumas coisas que eu estou experienciando nesse período de inteligência artificial. Uma recente agora, para você ver como a aceleração tecnológica é incrível. Acho que umas 3 semanas atrás me pediram um orçamento de um filme que teria uma filmagem híbrida. Parte do filme seria captado, e a outra parte eu teria que fazer com inteligência artificial. Qual que era o grande desafio? Os personagens híbridos, os personagens captados verdadeiramente, teriam que se transformar em personagens de inteligência artificial. Então, havia essa dificuldade de executar. Eu passei um orçamento, fiz todos os estudos necessários para poder rodar esse filme. A gente chegou no entendimento de qual seria o melhor caminho, a melhor estratégia. Entre 3 semanas, quando eu mandei esse orçamento, até a semana passada, quando o Google lançou uma nova tecnologia para produzir vídeos com inteligência artificial, esse meu orçamento já ficou defasado. Dá para fazer isso agora com a metade do preço, porque ficou muito mais fácil. Então, está sendo absurdo o formato e a evolução, como ela vem sendo rápida da inteligência artificial, principalmente para vídeo. Para foto a gente já está super bem adiantado, produção de conteúdo também, enfim. Agora, fazendo uma reflexão sobre tudo isso, quais são os impactos que a gente provavelmente vai ter com isso? Acho que foi ontem ou antes de ontem, uma prefeitura no interior de uma cidade lançou um filme 100% feito com inteligência artificial para divulgar um evento cultural que ia ter na cidade. Houveram diversas pessoas que falaram bem disso. Nossa, que legal, inteligência artificial 100% feito. Mas houveram diversas críticas, porque... Peraí, eu vou falar sobre a cultura da cidade e eu não trago quem faz a cultura da cidade? Eu vou falar sobre promover a cultura e eu não vou dar um emprego para o eletricista que puxa a luz do filme, o maquiador, o artista? Que cultura é essa? Olha que dicotomia a gente tem,
que a gente vai viver nos próximos meses, anos, de fato um problema seríssimo, sabe? E a marca não quer essa imagem para ela numa publicidade. Exato. Então, eu não sei como que as agências de publicidade vão utilizar isso de uma maneira produtiva e que não gere um problema para a imagem das marcas. Mas é inevitável. É inevitável. Quem não entrar na inteligência artificial, quem não produzir conteúdo com inteligência artificial, quem não produzir foto, filme, vai ficar para trás. Mas a gente vai ter que encontrar esse meio termo dessas coisas. Mas a boa notícia que eu dou é a seguinte. Essa frase quem falou foi um sócio meu da agência e eu achei a frase excepcional. Ele fala o seguinte: a inteligência artificial ela chegou para deixar os inteligentes mais inteligentes e os ignorantes mais ignorantes. Então, se você for usar ela ao seu favor, produzir conteúdo como uma dupla sua, um apoio, você vai crescer. Agora, se você for usar isso para ficar mais tranquilo e trabalhar menos, você vai, infelizmente, perder seu espaço no mercado de trabalho. Uma última pergunta, Nath Luquezzi. Acho que, para finalizar, né, a inteligência artificial hoje está sendo muito usada nos processos. Vocês conseguiram colocar dentro da agência, conseguiram alinhar com os propósitos de vocês? Porque eu acho que dá uma baita de uma ajuda, né? Nossa, como ajuda? Então, tem diversas frentes que nós já estamos utilizando, né? Produção de imagem, produção de conteúdo. Agora a gente também vai começar a colocar na parte de revisão. Mas tem outras frentes que ainda a gente não atua. Por exemplo, a parte de vídeo, que ainda não estava 100% bem resolvido e agora com essa tecnologia do Google, a gente vai também começar a estudar e implementar. Mas os limites ainda eu não sei quais são e a gente vai descobrir isso junto com o mercado, sentindo a partir do nosso próprio feeling, a partir da nossa própria entendimento. Mas uma coisa que eu quero fazer na minha agência é contratar um profissional que eu vou chamar de evangelizador. Então esse profissional ele vai entrar nos processos, ele vai entrar nos departamentos e entender o que eu posso fazer aqui com tecnologia, com inteligência artificial, para facilitar a sua vida. E isso é uma forma de a gente tentar, de fato, deixar a empresa mais conectada a essas novas tecnologias. Nós conversamos aqui no Band Negócios com Fábio Ramos, CEO da agência Apejo, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Muito obrigado pela sua visita aqui ao Grupo Bandeirantes e espaço sempre aberto para a gente falar sobre a publicidade e as tendências do futuro. Fábio. Perfeito, eu que agradeço o convite, João, Nath, estou sempre à disposição da Bandeirantes. Obrigada. O nosso projeto Band Negócios volta ao longo da nossa programação, mas continue conosco, porque no Grupo Bandeirantes você sabe, a informação não para e você está sempre muito bem informado.